Muito boa noite a todos e a todas. O que nos traz aqui para fazer esse diálogo é o momento difícil que nós estamos vivendo aqui nessa Assembleia Legislativa, com esse debate muito truncado em relação aos policiais militares, policiais civis, a polícia técnica científica, e todos aqueles que integram o corpo de servidores, de funcionários da segurança pública do Estado de São Paulo. Não é segredo para ninguém, deputado Barba, que nos mais de 25 anos do governo do PSDB, o que se fez com os servidores públicos, tanto da área da educação, quanto da área da segurança pública, quanto de todas as carreiras que envolvem o funcionalismo público estadual, foi a desvalorização, foi o desprestígio que essas carreiras, especialmente a carreira de segurança pública, tem aí sofrido com os baixos salários, com as baixas condições de trabalho, com as dificuldades todas que a gente tem enfrentado. Hoje, eu não tenho dúvida, deputado Danilo Balas, eu não tenho dúvida de que, se não fossem as prefeituras estarem, muitas vezes, pagando aluguéis, resolvendo problemas dos bombeiros, dos policiais, pagando alimentação, pagando combustível, muitas vezes pagando, inclusive, o conserto dos veículos, porque a frota, muitas vezes, já por uma quantidade de anos avançada, ela acaba quebrando demais. As prefeituras têm mantido, a duras penas, e as pessoas que trabalham ou que trabalharam no Estado, como delegados, como juízes, como servidores da área da educação, sabem muito bem das condições péssimas que a gente está vivendo ao longo desses 25 anos de governo do PSDB. E agora chega aqui, né, vários projetos de lei, esse específico que nós estamos discutindo, que é o PLC 77, ele propõe alteração na Lei 452, de 2 de outubro de 1974, no que toca especificamente à prestação de assistência judiciária gratuita ao policial militar contribuinte da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Como foi bem explanado pelos meus antecessores aqui nesse plenário, e a deputada Adriana Borgo colocou muito bem todas as dificuldades pelas quais passa a família dos policiais militares, dos policiais civis, enfim. A gente sabe que isso aqui resolve muito pouco a situação que hoje dificulta demais a vida desses policiais. Porque lá no Colégio de Líderes, inclusive, a deputada Adriana e outros deputados se posicionaram na perspectiva de que a gente pudesse melhorar esse projeto de lei. Porque há uma questão, e a deputada Adriana coloca muito bem essa questão, que é a necessidade do esclarecimento de que essa assistência jurídica ela tem que ser feita por advogados que tenham condições de trabalhar os processos administrativos. Por várias razões.
e a deputada Adriana sabe muito bem quais são. Uma delas, deputada, eu vou relatar para as pessoas que nos assistem aqui, é que processos administrativos, com legislação específica, que é o caso da Polícia Militar, que é o caso dos servidores, ela tem as suas peculiaridades. São detalhes que só advogados especialíssimos, aqueles que devoram a legislação específica, têm condição, de fato, de saber onde pega as pequenas peninhas de um processo dessa natureza para poder defender de verdade aqueles que muitas vezes são injustamente afastados da Polícia Militar, exonerados e sofrem consequências graves. A Adriana estava me contando de uma situação de um policial, eu não vou falar quantos anos ela me disse, porque senão podem descobrir quem é, que foi demitido, o deputado Jorge do Carmo, que foi exonerado da sua função depois de mais de 20 anos de trabalho, porque, inadvertidamente, ele abriu uma geladeira e comeu um pedaço de doce. Dá para acreditar nisso? A pessoa expõe a sua vida rotineiramente, porque a gente sabe que todas as vezes que um policial entra num veículo e sai para cumprir a sua tarefa, ele está expondo a sua vida a risco. Ele sai e sua família fica, muitas vezes, agoniada, com o coração batendo, porque sabe que ele pode sofrer uma emboscada. Que nas periferias, muitas vezes, no confronto, infelizmente, muitas vezes, o jovem, principalmente o jovem negro, se vê à mercê de policiais que às vezes são violentos. Esse sim tem que sofrer as consequências da penalidade administrativa, da penalidade criminal, da penalidade civil, ser afastado, ser exonerado, óbvio que dentro do devido processo legal e óbvio que garantindo a ampla defesa, garantindo o contraditório, garantindo todas as garantias constitucionais que estão inseridas na Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, essa situação desse projeto de lei poderia, sim, ter sido melhorado, porque lá no Colégio de Líderes nós conversamos a respeito da possibilidade de que nós apresentássemos algumas alternativas para melhorar o projeto de lei. Mas a gente sabe que não há interesse. A gente sabe que não há interesse. E hoje, no estado de São Paulo, o salário dos policiais é o segundo salário de baixo para cima. É o segundo salário, o pior salário que se paga para a polícia. E não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes, na Polícia Civil, você não tem o instrumental necessário. Eu me lembro, da época que meu marido era médico legista, e quando eles tinham que providenciar, por exemplo, uma exumação, que é algo extremamente agressivo, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista da situação que se apresenta, você ter que desenterrar um cadáver para fazer exame de corpo de delito. Se os médicos e toda a equipe pretendia não sentir aquele odor fétido, desagradável, eles tinham que, do próprio bolso, comprar os equipamentos de proteção, porque a polícia não dava equipamento de proteção. Quantas e quantas vezes eu não vi, porque tem um outro detalhe
para os médicos legistas, muitas vezes tem um médico legista para atender uma população no entorno da cidade que atinge muitos municípios. E muitas vezes o policial tinha que sair da cidade de origem dele para ir a longínquas outras cidades para poder fazer, aí cumprir a sua tarefa de fazer o atendimento necessário para que houvesse uma boa instrução do processo criminal. E tudo isso vem sendo, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, 25, 26 anos, piorado, a cada dia mais piorado. E quando, eu me lembro muito bem, na campanha, que foi prometido para os policiais, e por isso que muitos policiais acreditaram e votaram no João Agripino, como diz o deputado Campos Machado, votaram acreditando o deputado Campos Machado que tinha chegado a hora deles terem, de fato, eu não digo aumento real, não, eu digo que eles tinham acreditado que eles iam conseguir recuperar parte das perdas salariais que, ao longo desses anos, foram infligidos a eles. E isso não é o que está se configurando. Aliás, diga-se de passagem, muitas das promessas de campanha não estão sendo cumpridas, como, por exemplo, as delegacias 24 horas. Nós tivemos um projeto da deputada Beth Saão, que foi aprovado nessa casa, para que nós tivéssemos as delegacias da mulher 24 horas. Foi promessa de campanha do João Agripino, e ele não cumpriu a promessa. Pelo contrário, vetou o projeto de lei da deputada Beth Saão, e nós precisamos derrubar esse veto, deputada. Precisamos, porque as mulheres estão sofrendo, aumentou consideravelmente o feminicídio no estado de São Paulo. Os índices são alarmantes, e a nossa polícia técnica, a nossa polícia civil, a nossa polícia militar não tem conseguido cumprir da forma como gostaria, como deveria e como poderia. Por quê? Não tem motivação, muitas vezes, porque expõe sua vida a risco, porque tem tantas dificuldades. E quando chega na hora de vir um projeto para garantir assistência jurídica aos beneficiários da Caixa Beneficente, da Polícia Militar, chega aqui um projeto de lei que não atende aquilo que deveria estar atendendo, qual seja, de que os advogados fossem advogados especialistas em cuidar de processos administrativos. O advogado, a gente não pode colocar o advogado tributarista, por exemplo, para cuidar de processos de natureza administrativa. A gente não pode aceitar que um criminalista, aquele que só faz crime, tenha condições, porque ele não conhece as nuances, as verdadeiras nuances que podem levar, reconduzir, reintegrar uma pessoa que injustamente, diga-se de passagem, porque aqueles que não estão sendo penalizados de forma injusta têm que responder, óbvio, tem que ter a defesa, tem que ter... Pela ordem, senhor presidente, eu entendo que esse debate é muito importante e eu constato que não tem 24 deputados no plenário. Eu quero pedir uma verificação de presença. A deputada doutora Graciela. Bom, nos 30 segundos que me restam, 30 segundos, eu quero reforçar o que eu vinha dizendo, no sentido de que a gente vai votar favoravelmente a esse projeto, porque também não tem sentido
nós votarmos contrariamente a um benefício, porém, fica aí ressalvado que esse benefício ele não contempla, de fato, a necessidade real do policial, que precisa de uma assessoria jurídica, mas precisa de uma assessoria jurídica que tenha condições técnicas de poder fazer a defesa da forma como a defesa deve ser feita. Ampla, geral, uma defesa, de fato, que atenda aos interesses dos policiais. De qualquer forma, a gente vai votar favorável a esse projeto, porque não conseguimos melhorá-lo, porque não há diálogo, muitas vezes, para a gente poder fazer. Aí nós tentamos, mas não conseguimos apresentar emendas de plenário a esse projeto de lei. Então, é isso. Registro aí a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigada.